Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões extraordinárias realizadas no dia 23/2. Acolhendo o pedido da dispensa da leitura das referidas atas apresentada pela vereadora Nenê, coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco a mencionada ata em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata da citada sessão plenária. Feito isso, e repassando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 05/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alienação de bens móveis usados de propriedade da municipalidade. Mensagem número 05/2015. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 05/2015, que dispõe sobre a alienação de bens móveis usados de propriedade da municipalidade. Os bens móveis relacionados, todos de propriedade da Prefeitura Municipal, estão sendo disponibilizados em razão dos mesmos não estarem mais sendo utilizados pelos departamentos correspondentes desta administração, em razão da aquisição de novos veículos por esta municipalidade. Segue anexo os laudos de avaliação para o devido conhecimento dos nobres edis. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Duartina, 20 de fevereiro de 2015, Enio Simão, Prefeito Municipal. Faz favor, lê o projeto também. Projeto de lei número 05/2015. Autoriza a alienação de bens móveis usados de propriedade desta municipalidade. Enio Simão, Prefeito Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, oferece à Câmara Municipal de Duartina para aprovação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, na forma da lei, os seguintes bens móveis usados no estado em que se encontram: um caminhão Ford modelo F12.000 cor branca, ano 2002, modelo 2003, tipo Pitbull, placas DBA 8501, patrimônio número 4657, chassi 9BF XK82F638081576, potência de 148 cavalos, motor Cummins, com prensa de lixo em bom estado de conservação, motor e câmbio em bom estado, bem como os demais itens de segurança. Observação: alienação no estado em que se encontram: uma máquina pá carregadeira Michigan, ano modelo 1992, patrimônio 4667, série chassi 4247H, transmissão 28.000, motor Mercedes, turbinada, gabinada em bom estado de conservação, pneus bons e demais itens de segurança. Observação: alienação no estado em que se encontra. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Duartina, 20 de fevereiro de 2015, Enio Simão, Prefeito Municipal. O laudo, acho que não há necessidade de ler, não. Todos têm em mão o laudo? Os laudos da avaliação, todos os colegas têm junto com o projeto? Tendo o Poder Executivo solicitado a tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão.
Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei 05/2015, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 06/2015, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 06/2015. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 06/2015, que autoriza a alienação pelo Poder Executivo Municipal de imóvel e terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Duartina, constantes dos memoriais descritivos e avaliações do imóvel e terrenos em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta lei, sendo um imóvel, terreno e construção localizado na Avenida São Paulo Centro, lado par, quadra 95, e 3 terrenos lado par localizados na rua Alia Neme Sabag, sendo um na quadra 252, um na quadra 253 e um na quadra 254, confrontando com o núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo nesta cidade. Cumpre-me esclarecer que o referido projeto visa atender aos pedidos de munícipes duartinenses que, sabendo que existem alguns terrenos para serem vendidos, procuram este poder público para aquisição, como também atender a pedidos de comerciantes de nossa cidade, que, se viável, pretende construir estabelecimentos comerciais no imóvel da Avenida São Paulo, e com isso gerar mais empregos e renda para nosso município, razão pela qual foi feita uma avaliação justa nos preços do imóvel e dos terrenos existentes. Esclareço ainda aos nobres edis que o dinheiro proveniente do leilão a ser arrecadado com a venda do imóvel da Avenida São Paulo, onde hoje funciona a Diretoria de Educação do município, servirá para que esta administração possa adquirir uma área de terras nas proximidades do perímetro urbano para a efetivação de convênio a ser firmado com o município de Duartina e o governo do estado através da CDDU. Seria CDHU. Visando a construção das 120 unidades habitacionais já autorizadas pelo secretário da Habitação do Estado. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Duartina, 20 de fevereiro de 2015. Enio Simão, Prefeito Municipal. Então, agora o projeto propriamente dito. Projeto de Lei número 06/2015. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar venda de imóveis e terrenos de propriedade municipal de propriedade da Prefeitura Municipal de Duartina. Enio Simão, prefeito do município de Duartina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, oferece à Câmara Municipal de Duartina, para aprovação do plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado a alienação pelo Poder Executivo Municipal de imóvel e terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Duartina, constantes dos memoriais descritivos e avaliações dos terrenos em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta lei, conforme discriminação abaixo. Um imóvel, terreno e construção, localizado na Avenida São Paulo, Centro, lado par, quadra 95, nesta cidade. 3 terrenos, lado par, localizados na rua Alia Neme Sabag, sendo um na quadra 252, um na quadra 253 e um na quadra 254, confrontando com o núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo nesta cidade. Parágrafo único. A alienação de cada terreno poderá ser efetuada em até 7 parcelas,
sendo que de imediato 40% do valor e as demais parcelas de 10% cada, sendo a segunda para 30 dias a contar do pagamento da primeira parcela e as demais sucessivamente. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Duartina, 20 de fevereiro de 2015, Enio Simão, prefeito municipal. Acho bom falar nessa parte o valor dos imóveis. Eu vou ler aqui então a avaliação feita pelo engenheiro Euclides Masayuki Mizumoto. Mesmo o senhor prefeito municipal de Duartina, Euclides Masayuki Mizumoto, engenheiro civil lotado no setor de obras desta prefeitura, tendo concluído o serviço de vistoria, pesquisa e análise de imóvel que se pretende levar a leilão, vem muito respeitosamente, através desta, apresentar a Vossa Excelência o resultado do trabalho contido no seguinte laudo de avaliação. Primeiro, vistoria. Foi promovida no dia 18 de fevereiro de 2015 visita à área em questão, com o objeto de identificar em loco todos os elementos físicos que serviram para formar seu justo valor. E a seguir é apresentada a descrição detalhada de suas características. Os lotes estão situados na rua Alan M. Sabag, núcleo habitacional José Sebastião Pupo, e Avenida São Paulo, DEC, com área construída. O solo do local, assim como o da região à sua volta, trata-se de argissolo abruptico. Segundo, avaliação. Com o objetivo de chegar ao justo valor do imóvel, foram procedidas consultas a vários moradores da região e conhecedores das últimas transações imobiliárias. Chegou-se à conclusão, fazendo-se uma média, que o preço do metro quadrado naquelas imediações é de núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo, R$ 90,00 o metro quadrado. Avenida São Paulo, terreno e construção, R$ 650,00 o metro quadrado. Portanto, para se determinar o valor de cada lote, basta multiplicar sua área em metros quadrados pelo preço por metro quadrado de cada região acima citada, obtendo-se núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo, lote 2, quadra 252, área 250 metros quadrados, valor R$ 22.500. Lote 13, quadra 253, área em metros quadrados, 250 metros quadrados, valor R$ 22.500. E também o lote 16, na quadra 254, com 250 metros quadrados de área, valor R$ 22.500. Na Avenida São Paulo, quadra 95, área de 870 metros quadrados, valor R$ 565.500. Duartina, 20 de fevereiro de 2015. Euclides Masayuki Mizumoto, engenheiro civil. Tendo o Poder Executivo solicitado a tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor do regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 06/2015, permaneça como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e eu o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 02 e 03/2015, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Requerimento número 02/2015. Senhores vereadores, egrégio plenário. Marcos Roberto Furlaneto, vereador, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 139, inciso 11 do Regimento Interno,
requer a expedição de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, em nome desta Câmara Municipal, solicitando o envio no prazo legal de documentos referentes às construções das casas do CDHU. Qual o motivo que a empresa alegou para abandonar a obra? Quais as medidas que o Poder Executivo está tomando com relação ao abandono da obra pela empresa e se há prazo para o retorno das obras? Termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, em 2 de março de 2013. Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Requerimento número 03/2015. Senhores vereadores, egrégio plenário. Marcos Roberto Furlaneto, vereador, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 139, inciso 11 do Regimento Interno, requer a expedição de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, em nome desta Câmara Municipal, solicitando o envio no prazo legal do que pede abaixo. Qual o motivo da paralisação da obra e quando será retomada a mesma? Termos em que requer o deferimento. Sala das Sessões, em 2 de março de 2013, Marcos Roberto Furlaneto. Essa daí está incompleta. A obra que estou me referindo aí é a rodoviária, que foi paralisada novamente. Vai ter que refazer, né? É só acrescentar depois, né, Bruno? Isso é rodoviária, esse requerimento aí, porque a obra foi paralisada novamente. Queremos saber o motivo. Coloque em votação, coloque em discussão o requerimento apresentado pelo vereador. Os dois requerimentos, né? Os dois, foi o requerimento 02 e 03. Só desculpa interromper. O segundo requerimento não ficou bem claro, apesar do Marcos falar, trata-se da reforma no terminal rodoviário, que as obras novamente estão paralisadas, apesar que não constou na leitura, mas o presidente da Câmara questiona o motivo da paralisação e quando que será retomada. Coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Determina a Secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 06/2015, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto e Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação número 06/2015. Os vereadores Marcos Roberto Furlaneto e Sérgio Aparecido Oliveira, vereadores desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indicam com urgência ao senhor prefeito municipal que altere a placa de sinalização existente na Avenida Valentim Riso, passando para preferencial nos cruzamentos com a Rua Benjamin Constant Marcílio, Rua Timóteo Pereira de Souza, Rua Venceslau Corovil Júnior e Rua Farjala Fares Awad. Justificativa. Tal serviço se faz necessário devido ao tráfego de caminhões que teve suas rotas de entrada e saída alteradas e usam esta Avenida Valentim Riso para evitar sua passagem pelo centro da cidade. Câmara Municipal do Artina, 2 de março de 2015. Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Sérgio Aparecido Oliveira, vereador. Receba a indicação na forma regimental e determine a Secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2015 do vereador Lucas Ari Fernandes. Mensagem ao projeto de decreto legislativo número 01/2015. Egrégio plenário. Temos a honra de propor a esta Casa de Leis o incluso projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a denominação da Rua 6, localizada no Residencial Bom Sucesso, na Vila do Artina, em nossa cidade. Ao ensejo, pondero que tal denominação será para homenagear uma pessoa que muito contribuiu em vários setores na gestão dos prefeitos, Dr. Semi Sabag e Jair Marcelino da Silva, trabalhando como motorista. Outro sim, acentuamos que a presente propositura visa homenagear uma pessoa que sempre estava à disposição para prestar qualquer tipo de serviço para o município.
Sendo que tínhamos para manifestar, firmamos protesto sincero de apreço, respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Lucas Ari Fernandes, vereador. Recebo o projeto de decreto legislativo número 02/2015 na forma regimental e encaminho à Comissão de Justiça e Redação para emissão de seu parecer. Com isto, esta presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer, na forma do artigo 82 do regimento interno desta Casa. Nobre vereador Décio. Senhor presidente, demais vereadores, colegas, pessoal da plateia, inicialmente quero fazer um comentário e posteriormente fazer verbalmente duas indicações. O comentário a que me refiro é sobre as casas populares. Apoio o seu requerimento. Estamos vivendo um momento difícil mesmo do Artina, né? Apesar da crise ser nacional, parece que estamos levando um pouco azar, ou é falta de sorte mesmo, chegar ao ponto de paralisar 63 casas, que é o anseio de muita gente em nossa cidade. Não temos residências mais para oferecer à população. Quando nasce 63 casas, ao seu término, a empresa simplesmente abandona, não sei como se está pedindo aí, o motivo, se retorna, se é definitivamente, se vai deteriorar essas casas aí até quando. Então, infelizmente, é difícil a situação. Outro caso, também o seu requerimento, a respeito da rodoviária. Pelo que me consta, isso aí já passou dos limites. Está uma novela interminável isso. Já passou dos limites e não se tem a quem recorrer. Está a Deus dará. E não oferecendo o mínimo de segurança aos passageiros, a vergonha que aquilo está para quem visita do Artina, aonde vai embarcar, onde vai desembarcar. Então, a primeira indicação que eu faço é para que indique ao senhor prefeito que então, queria fazer, com a aprovação dos demais, esta indicação, pedindo ao senhor prefeito que esteja fazendo o custo para a prefeitura. Esqueça convênio, vamos terminar, eu acho que o gasto não é o fim do mundo. Só falta cobrir lá só agora. Então, creio que não falta muito. Bom, dito isso aqui, como é de conhecimento dos demais, carga não passa pelo centro. Eu propus aqui a indicação de semáforo. Foi respondido que semáforo não tem jeito, que a instalação causa despesas grandes. Então, vamos nós aqui para a despesa pouca. Apresento, então, que seja construído, a indicação de que seja construído
Eu não efetivamente ele vai encontrar aquela lombada que tem próximo à ponte. Então, eu acho que não. Então, já que é um curso, eu em alta velocidade no Gebara, porque ele vai arrancar o eixo ali. Não digo que seja naquele sistema, que aquele ali também está ultrapassado, aquela lombada. Mas que se construa 3 lombadas, até que se chega ali no deck, mas ali já tem uma lombada próxima, o cartório ali tem uma lombada, urgentemente, para que não haja mais acidente, porque nada mais, nada menos na forma regimental determina a tomada das medidas cabíveis do nobre vereador Décio. Mais alguém? O vereador Serginho. Boa noite, senhoras e senhores, né, público presente aqui. Gostaria de fazer uma indicação verbal. Gostaria de indicar ao senhor prefeito, né, que se faça estudo e que encaminhasse ao setor competente, no caso a diretoria do meio ambiente, devido às ondas de calor forte, né, que nós vemos enfrentando no dia a dia, né, calor chegando aí 32, 35 graus, calor insuportável. É notório que a cidade de Duartina, ela é pouco arborizada, é uma cidade assim com poucas árvores, né, e seria interessante que houvesse um incentivo, né, por parte da prefeitura, para que cada morador, ou que em cada residência houvesse um plantio de árvore, né, e que esse morador, a prefeitura fornecesse a muda, e fosse plantado, e esse morador cultivasse, né, ali cuidando dessa muda. E eu não sei como seria esse incentivo, né, por isso que eu falo aqui que deveria haver um estudo por parte do executivo, como que seria esse incentivo, não sei, mas que ele olhasse assim com bastante cuidado, com bons olhos a essa indicação, porque a nossa cidade ela merece ser um pouco mais arborizada, né? E principalmente os órgãos públicos, né? A gente vê que alguns órgãos públicos poderia estar sendo plantado árvore e não tem esse incentivo. Que essa indicação fosse registrada e encaminhasse ao executivo. O nobre vereador Décio gostaria de cumprimentar. A respeito dessa indicação que o nobre vereador Serginho está pedindo, eu pedi anteriormente, não sei o tempo que faz, não muito distante, né? Mas não houve uma mínima mobilização, isso passou. Foi como a chuva de pedra que vem, passa e vai embora. Não se plantou, não se ofereceu, a cidade é disputada uma só. Mas todas as árvores são disputadas, mas não vê, tem quadra
que não tem uma árvore na quadra. Mas se o dono daquela quadra, do veículo daquela quadra vê uma árvore ali perto, ele vai lá, ele leva o carro lá. Então, devia haver um incentivo, se mobilizar, gente. É tão saudável uma sombra para o seu veículo, uma sombra para as pessoas, mas aqui não se... Eu joguei a toalha. Vamos colocar essa indicação do Serginho como uma reivindicação, porque o nobre vereador Décio, ele acabou fazendo essa indicação, acho que foi no final do ano passado. E este ano também, aqui agora, pelo que eu vi uma reportagem no jornal, a própria Citrosuco, acho que foi doado, acho que 500 mudas de árvores para ser plantadas. Até agora também não via o início desses plantios. Então, vou colocar como uma reivindicação o nobre vereador Serginho, junto com o vereador Décio. Sim, pode até pôr o nome do vereador. Tá de parabéns, Serginho, é isso aí mesmo. Alguém indicou, não se fez, indica de novo. Quem sabe um dia sai. Pode pôr até o nome do nobre vereador. Então, coloque aí o Everaldo. Não seria interessante também só, né, no caso, para veículo, para uma sombra, mas sim para o meio ambiente, né, que é o mais oportuno no momento. Receba a indicação na forma regimental e determina a tomada das providências cabíveis. Nobre vereador Luciano. Não, complementando o raciocínio do vereador Sérgio e do vereador Décio, eu sugiro que a gente pudesse estar tratando diretamente isso, para não ficar só papel vai que papel vem, convidando o diretor de meio ambiente do nosso município para estar apresentando alternativas para a gente, nesse sentido de arborizar mais a cidade, e que, se fosse o caso, seria um convite mesmo, chamando ele aqui para a gente poder Não poderíamos questioná-lo, sem sombra de dúvida, eu acho que... E ouvir as sugestões que ele tem, com certeza, e aquilo que é possível que essa Casa de Leis possa auxiliar, a gente se coloca à disposição dele. Seria interessante se a resposta não for vir assim satisfatória, né, à casa, aí nós convidaríamos, né? Seria interessante convidar. É bom o vereador salientar isso daí que não no sentido de cobrar nada, mas no sentido de ouvi-lo, no sentido de sugestioná-lo, no sentido de complementar o raciocínio que ele possa ter também. Com certeza. Várias cabeças pensando para o bem da cidade, pode frutificar algo de bom. Mais alguém? Eu queria fazer aqui uma reivindicação também, que vieram me cobrar a respeito de fazer a manutenção da calçada da rodovia Luiza Benetti, que liga a Popular. Ela foi recapeada, mas a calçada está muito danificada, atrapalhando os pedestres que dela se utilizam. Essa indicação ela foi feita pelo vereador Elcio e o vereador Décio em mês 6 de 2014. Eu gostaria de fazer essa reivindicação e firmar também mais isso daí, Everaldo. Porque a reclamação ali acho que reclamou para um, reclamou para outro, reclamou para todo mundo. Sei que a verba do município tá curta, mas temos obras que temos que colocar em andamento. Vamos lá, então. Não, já que você tocou no assunto. Só ainda... Não, eu estava pensando no assunto das árvores aí, né? O que eu acho que a prefeitura já deveria ter feito, ou Serra, ou qualquer pessoa interessada, se ia fazer uma campanha de divulgação, tipo assim, para as pessoas que tivessem a intenção de ter uma árvore, porque muita gente às vezes planta árvore sem saber se aquela espécie é a mais adequada, se é uma árvore que vai fazer sombra, se vai crescer muito. Às vezes planta uma achando que está fazendo aí uma grande coisa, no fim está estourando toda a calçada e é obrigada a cortar. Então a prefeitura, como o nobre colega disse, que ganhou 500 mudas aí da Citoflora aí, Citrosuco. devem ser mudas próprias para a arborização urbana, né?
divulgar através da imprensa, através de carro de som, que a prefeitura disponibilizaria essas mudas gratuitamente e até se comprometeria em fazer o plantio, colocar aquela gradinha. Aí eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas iam ter interesse e não teria o risco aí de se plantar espécies inadequadas, né, que no futuro até comprometeriam a fiação, comprometeriam o calçamento e teriam que ser removidas. Apenas o comentário em relação à questão das árvores aí. Fim do expediente dessa sessão ordinária. Informo não haver trabalhos na ordem da sessão do dia dessa noite. Comunico aos nobres edis que na sessão do dia 16/3/2015 será votado o projeto de lei número 04/2015. Encerrando os trabalhos, informo não haver inscritos para a explicação especial. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite. Boa noite. Se você dá um pitaco.